Bem-vindos ao CGI Late Night IT. Hoje vamos falar sobre o AI como suporte aos contact centers. Vamos descomplicar esse tema com os nossos convidados, Paulo Pena, Consulting Services da CGI, e o Manuel Assada, um especialista na área dos contact centers. Muito obrigado por terem aceito este nosso convite e eu começaria exatamente por perguntar ao Paulo Assada, que é um especialista, que é: o contact center tem sido, no fundo, presta um serviço importantíssimo às empresas na relação com o cliente, tem sofrido um conjunto de evoluções mais ou menos a par da evolução tecnológica. Aquilo que eu lhe pedia para começarmos esta conversa era exatamente isso, era que nos fizesse um pouco um retrato dessa evolução. Ok. De mais nada, muito obrigado pelo convite. Na prática, os contactos já existem há uns anos, há umas décadas, e a evolução é isso. Portanto, há uma parte muito importante dos contactos centers está associada à tecnologia, mas é também bastante além disso, não é? Nós, na prática, temos em Portugal, há uns anos tínhamos, e agora será mais ainda, 1.500 milhões de contactos por ano. Ou seja, quer dizer que cada português, em média, fala 3 vezes por semana com um contact center. E nós às vezes pensamos, bem, as telecomunicações ou os utilities são um primeiro, mas nós temos imensos serviços, desde o 112 até eu quero instalar um alarme em minha casa, também vou ligar para um contact center. Eu estava a caminho daqui, passei por uma loja de surdos, daqueles aparelhos para ouvir melhor, e tenho a cidade toda que tem um contact center que dá apoio às pessoas que querem comprar. E portanto é muito mais até do que nós próprios muitas vezes pensamos. E também uma das evoluções, uma delas, e que as empresas de tecnologia ajudaram também, foi aquilo que era o call center antigo, em que havia pessoas a atender telefones. Hoje não tem nada a ver com isso, não é? O número de canais é completamente diferente, não acredito que haja um único que só atende telefones. O telefone ainda é importante, mas nós hoje em dia temos uma série de canais de formas diferentes de interagir. Portanto, uma das grandes evoluções é essa, portanto, os canais que são servidos. Outra evolução é a mesma forma como eles estão interligados. As coisas eram muito mais separadas e hoje em dia é muito... Eu, que estou do lado de um contact center, de uma estrutura, a interagir com o cliente, eu posso receber um telefonema e naquele momento recebo a informação do e-mail que eu recebi desse mesmo cliente anteriormente e eventualmente até de um contacto de uma loja que esta pessoa também teve com esta empresa. E, portanto, há aqui uma série de informação que está junta, não necessariamente na mesma solução, mas para quem está deste lado a lidar com o cliente, tem uma informação centralizada. E, portanto, foi esta mudança, mais recentemente foi acelerado com a inteligência artificial, nos últimos, 2 anos, de certa maneira, e há aqui uma série de transformações e... muito dessa transformação começou por ser na relação com o cliente e atualmente está a ser até sobretudo na relação entre o agente, a pessoa que está a lidar com o cliente, e a inteligência artificial está a ajudar o agente a interagir com o cliente. É uma espécie de suporte à forma como uma pessoa lida com o seu cliente. Assim, de uma forma geral, tendências mais imediatas serão essas, sim. Uma das perguntas que lhe queria fazer é, como começou na sua explicação, todos nós temos a ideia de que o contact center são para as grandes empresas, para as grandes empresas de telecomunicações, para as grandes utilities, e a minha pergunta é: já existem médias empresas, para não dizer pequenas, mas se calhar alguns pequenos negócios, que, sensibilizados para a importância do uso do contact center em Portugal, já começa a haver, ou ainda é um negócio para empresas de um determinado nível para cima? Tem a ver com alguma dimensão de clientes, ou seja, na prática é preciso que a empresa tenha, ou seja, terá sempre em princípio que ser média, grande empresa. Porquê? Porque o número de clientes com quem interage tem que ter uma certa dimensão para haver no mínimo 2, 3, 4 e mais pessoas a interagir. E, portanto, aí necessariamente um cabeleireiro não terá um contact center, mas uma rede de cabeleireiros terá. E, portanto, essa é a questão que define quem é que tem ou não um contact center. Mas depois, por exemplo, em termos de serviços públicos, se nós formos a ver, todas as câmaras municipais, só os seus serviços de água já podem ter um contact center, porque têm dimensão suficiente para isso. Portanto, existem, e muitos contact centers existem, aliás, a esmagadora maioria tem uma dimensão mais pequena. Nós conhecemos os grandes, ouvimos falar dos grandes, mas eu fui diretor de um call center que tinha primeiro 20 e no final 50 pessoas, que era o contact center dos Jogos Santa Casa, e que hoje tem a mesma dimensão aproximadamente, faz o seu trabalho, muito premiado, desde que eu para lá fui e depois de eu sair também, e portanto funciona, é premiado, faz o seu trabalho, não tem os milhões de contactos, mas faz um serviço à comunidade. Paulo, a minha pergunta aqui consigo é, de facto, qual é o impacto? O que é que trouxe esta ferramenta, o AI, a tecnologia AI, de bom para suportar o
contact center e como é que a CGI está a incorporar esta ferramenta dentro dos call centers? Na realidade, tudo o que está à volta de inteligência artificial e todas as disciplinas e tecnologias em redor da inteligência artificial não são uma novidade nesta área dos contact centers. Já desde há muito tempo que existe atendimento automático, por exemplo. Um suporte de IVRs para um contact center, principalmente. Em contact centers de grande volume, isso é relevante. E já nessa altura, tecnologia associada ao reconhecimento de voz, à geração de voz a partir de texto, todo esse tipo de tecnologia já usava a inteligência artificial, o machine learning, ou uma das suas variantes. Por isso, não é propriamente uma tecnologia nova ou uma novidade no contexto de contact center. Agora, exatamente nos últimos 2 anos, como o Manuel estava a dizer, há uma revolução, que é a revolução do Gen AI. E isso pode transformar muito seriamente e de uma forma muito profunda todo o trabalho do atendimento num contact center. Do atendimento automático, sem dúvida, do atendimento nos diversos canais até, em atendimento de e-mail, atendimento por voz, que continua a ser o grande ponto de contacto, noutros canais, sem dúvida, mas não apenas no atendimento automático, mas num suporte aos assistentes do contact center. Quer seja o contact center da Santa Casa, de uma utility ou de uma Câmara Municipal, é necessário que quem está a atender tenha um conhecimento do negócio e dos assuntos acerca dos quais os clientes estão a fazer. Não é só interagir com uma aplicação, onde pode ter informação comercial, seja ela qual for, de um cliente, mas é preciso conhecer os processos de negócio, é preciso ter um nível de formação avançado. E isso, o Manuel até poderá dizer, que demora tempo a fazer um assistente e a experiência é muito relevante e o tempo de trabalho é muito relevante para construir um assistente que presta um serviço de qualidade. O Gen AI aqui permite nós alavancarmos o conhecimento do assistente, ou seja, é absolutamente necessário conhecer os procedimentos, ter formação ao nível dos procedimentos, conhecer as aplicações e como lidar com elas, mas o Gen AI pode ajudar como intermediário na conversação com o cliente, independentemente do canal, inclusive num contacto de voz em tempo real. Isto é, nós podemos ter o Gen AI a ouvir a conversa de cliente e assistente e o Gen AI poder, com base na sua capacidade generativa de texto, mas também a sua capacidade de analítica sobre os assuntos específicos da empresa. Nós não estamos aqui a perguntar a um chat GPT qual é a capital de França, não é? São assuntos específicos daquele negócio e nós temos que indexar esses assuntos. E é nessa indexação que entra a CGI, ou seja, vocês olham para a indexação específica de cada negócio para poder dar esse suporte, é isso? Exatamente, nós podemos pensar aí aqui abre um leque de suporte ao atendimento, nomeadamente, e podemos falar nisto não apenas no atendimento de contact center, mas num suporte ao trabalho de qualquer pessoa, nomeadamente num caso específico de um contact center, na indexação de todos os procedimentos, todas as metodologias de trabalho, de todas as regras que existem num contact center, inclusivamente numa empresa que vendas, as campanhas, os valores respectivos das campanhas, quais são as ofertas que existem. Isso é um trabalho difícil para um assistente se manter atualizado com esses temas todos. E o Gen AI pode indexar essa informação toda e ser uma ajuda preciosa em auxiliar os assistentes a dar uma informação rigorosa e aliviar também o trabalho de aprendizagem dos próprios assistentes. Do seu ponto de vista, quando olhamos para o impacto e da sua experiência ao longo destes anos, que impacto de facto vai ter a introdução do Gen AI
forma de ajudar não só os operadores de call center, como também as empresas a poderem construir o seu book, não é? Há um nome específico que eu agora me esqueço que os técnicos de call center têm para... Nós temos muitos termos técnicos, não vale a pena entrar no vários, se calhar, para aquilo que nós quero gostamos dizer. muito, e em inglês sempre. Exatamente. Aquilo que lhe pergunto é: que impacto vai ter na transformação no negócio esta inteligência artificial? Isto, na prática, vai acelerar aquilo que já começou, não é? Ou seja, aquilo que se falava já há uns anos, em que tudo quanto foi sistemas de automatismo, que já existem, há uns IVR já existem há mais de 10 anos, e que já estavam a fazer um pouco esse trabalho, que é eliminar algumas tarefas mais repetitivas e transformar o agente, o assistente que está num contact center a lidar com as interações mais complexas, vai acelerar isso muitíssimo mais ainda. Ou seja, isso já estava a acontecer. Eu quero saber o resultado do Euromilhões e tenho um IVR já há muitos aninhos que dizia quais eram os números, não é? E está a poupar o assistente um trabalho que não é propriamente a coisa mais interessante da vida, não é? A repetir números, e isso existe muitas outras coisas do mesmo género. Já a EDP, já há imensos anos, já tinham um alerta, atenção, houve uma falha na zona tal, e portanto evitava não sei quantas chamadas que seriam o desgraçado assistente a dizer: sim, sabemos, houve uma falha em Odivelas Norte, sim, vai ser reposto em 2 minutos. E portanto isso já há muito tempo que acontece. Agora então estamos num patamar completamente acelerado. Me diz assim: então como é que vai ser a seguir? Eu tenho um problema com o bruxedo, não é? Com o ver o que é que eu vou dizer a seguir, não é? Porque cada vez que nós dizemos uma coisa já estamos ultrapassados pelos acontecimentos, não é? O resultado do Euromilhões sabe-se dizer, mas é depois, nunca é antes, não é? Pronto, e estas coisas funcionam da mesma maneira. É engraçado que o Carlos essa questão há pouco tempo, como que os ágeis perguntam, mas e agora o futuro? Eu sei que, por exemplo, o WhatsApp está a acelerar muito rapidamente em termos de canais, e portanto consigo dizer, acredito que esse será o canal que pode vir a crescer mais rapidamente, mas se me vai perguntar daqui a 3 anos, já não faço ideia o que é que vai acontecer, que novo canal acontece, o que é que nós vamos estar todos a andar a fazer. Mas, de facto, vai, no fundo, acelerar isto. Acelerar que os assistentes vão ser cada vez mais competentes e especializados, e vão existir tudo quanto é automatismos que vai ser mais mecanizado, e ainda bem. E vai haver ferramentas de suporte para que esta gente consiga responder a tarefas cada vez mais complexas, que é aquilo que lhe é pedido. O call center é, por norma, um espaço de trabalho que tem uma rotatividade muito grande, por um conjunto de diversas razões, muitas vezes porque há quem diga que se paga mal, outras vezes porque é o primeiro emprego quando ainda se está na faculdade para se ganhar alguma experiência. Há um conjunto eu diria que às vezes umas nuvens negras, outras um sol mais a brilhar, mas há um conjunto de razões que levam a esta rotatividade, que é assumida até pelas próprias pessoas ligadas à área dos call centers. A minha pergunta é: de alguma forma o IA generativo vai minimizar esse impacto, ou isto vai continuar exatamente igual? Antes do ponto de vista do trabalho. Já trabalho neste setor há 20 e qualquer coisa anos, vamos falar sobre isso, não é? Mas há bastante tempo, e portanto nós temos uma rotatividade elevada, mas é sobretudo algo que aumentou muito o ano passado e que já está a diminuir. Ou seja, tivemos ali de facto um aumento, há estudos sobre o setor, nós fizemos alguns desses estudos, e de facto houve um aumento da rotatividade muito forte o ano passado, que agora já diminuiu, estamos em valores já mais confortáveis apesar de tudo, mas sim, é um valor elevado. Nós fizemos um estudo comparativo recentemente, e que nos diz que, apesar de tudo, é uma realidade mais portuguesa e que noutros países não acontece da mesma forma. O que também não quer dizer que tenha só a ver com salários, tem a ver com várias questões. Entre elas, nós temos o salário médio não é do salário mínimo, é a velha questão. Nós temos aquela ideia, às vezes, das grandes empresas, a tendência para salários mais baixos, por vezes, é nos call centers maiores, mais massificados, se é que se pode dizer. Muitas vezes call centers mais pequenos, que são a grande maioria, até pagam melhor. Portanto, só que, claro, a ideia com que se fica são os grandes, que têm mais visibilidade, e portanto, e se há uma greve um dia, toda a gente sabe, e depois todas as outras alturas do ano em que não há greve nenhuma, nós obviamente não ficamos a saber, não é? Pronto, e portanto a questão dos salários existe, sim, as pessoas deviam ser mais bem pagas, é verdade. Também não é aquilo que se diz em relação aos salários, portanto não é tão mau como se diz, mas sim, é verdade, deveria ser algo tido de outra maneira, até porque nós estamos a falar de pessoas que lidam com os clientes finais das empresas, não é? Pronto, e portanto esta... A minha pergunta era: o impacto que o IA generativa tem vai resolver alguns desses problemas da rotatividade? Uma das razões, mas é uma opinião minha, que eu acho é que o trabalho call center pode não ser suficientemente atrativo para que leve a pessoa a ficar mais tempo. Sim, esta questão da formação inicial de arranque, por exemplo, sim, pode ajudar. Se eu já tenho uma formação, em alguns casos estamos a falar de 2 meses de formação. E nós estamos a falar de
enfim, já não quero entrar na parte das gerações, mas a geração Z, dizer-lhe, vais ficar 2 meses enfiado numa sala a levar com procedimentos ainda antes de falar sequer com um cliente, boa sorte em segurar a geração Z nesse processo, não é? Portanto, isto vai correr mal seguramente, e já correu mal antes, mas de certa maneira agora vai ser ainda pior, e ainda bem. De certa maneira ainda bem, que é um maior grau de exigência. E, portanto, nós aqui vamos conseguir encurtar muito deste processo através, como estava há bocadinho a falar aqui o Paulo, através da Gen AI, peço desculpa, que vai-nos permitir encurtar e permitir que alguma da formação seja feita durante o trabalho já, o que é também muito mais interessante para as novas gerações, sobretudo. Sim, porque há muitas perdas até durante os períodos de formação, durante esses períodos prolongados de formação. Qual é a abordagem que a CGI tem com as empresas de call center para a integração desta, e qual é a abordagem que as empresas devem ter quando querem integrar estas soluções? Então, focando de um ponto de vista mais genérico na utilização do Gen AI, quais é que são os benefícios do Gen AI nesta área em particular? Aqui é fundamental, em todas as situações em que se está a falar de atendimento a um cliente e noutras, em geral, na utilização a nível empresarial do Gen AI, todas as ações que são feitas num contexto de um contact center devem ser explicáveis. Algo que se diz a um cliente ou que se opera numa conta de um cliente deve ser explicável. Por isso, é relevante não utilizarmos o Gen AI como uma receita mágica, que perguntamos ao ChatGPT como é que se faz isto e lá vem, e seja o que for que ele diz, então nós vamos fazer. É preciso haver uma rastreabilidade de porque é que fazemos isso. Faz-se isso, sei lá, um acordo de pagamento ou uma ação qualquer sobre uma conta, porque existe possibilidade de o fazer, é justificado, estamos a seguir procedimentos. Uma norma, um procedimento. Por isso, é fundamental que haja uma metodologia relevante na utilização da tecnologia. A tecnologia é fantástica, mas nós sabemos que, e até pela nossa experiência com o ChatGPT, há uma questão, por exemplo, associada à alucinação do ChatGPT, ou seja, às vezes dá-nos respostas que são completamente disparatadas. É preciso haver um controle sobre essa aprendizagem, ou seja, é uma ferramenta excelente para gerar texto, para gerar um conteúdo, tem uma capacidade analítica também sobre os procedimentos e podemos usar para analisar os procedimentos e para sugerir respostas, mas temos de criar mecanismos de controle que permitam evitar, nomeadamente, a alucinação. É preciso garantir que todas as ações feitas continuam a ser justificadas e justificáveis, baseadas nos suportes que existem em termos de procedimentos existentes, e que existe uma supervisão humana sobre todas essas ações, de maneira a que tudo isso faça sentido e traga benefícios e não prejuízos depois para o cliente. A abordagem da CGI é sempre, tem uma nomenclatura bastante interessante, que é, associamos sempre o termo responsável. Nós não falamos em AI, nós falamos em Responsible AI. Ou seja, é uma framework associada à utilização de uma tecnologia que nos permite olhar para o potencial que a tecnologia tem, as suas, não direi fraquezas, mas as suas características e como é que nós devemos e podemos lidar com essas características, salvaguardando a privacidade de dados, a privacidade dos clientes, a rastreabilidade das ações que estão a ser feitas, a justificabilidade de todas as ações que estão a ser feitas e, ao mesmo tempo, ser uma ferramenta útil e que, de facto, acelere depois e potencie a capacidade de um assistente de contact center. Esta exigência que é focal neste negócio e o trabalho que ela dá a construir, né? Ou seja, hoje os tais books que eu agora não continuo sem lembrar os scripts, exatamente, é um nome em inglês também, os scripts, toda a construção e todo o cuidado que as empresas e que os contact centers vão ter que ter da parte de quem gera, da parte das direções, das administrações, não podem ser um entrave à adoção desta tecnologia?
Nós já temos que o fazer de qualquer maneira. Nós já temos que fazer scripts. Enfim, a tendência até é evitar alguns scripts para não... Nós não queremos... Nós temos seres humanos e pagamos salários porque queremos que eles não sejam robôs, senão para isso automatizávamos, não é? Portanto, os scripts felizmente estão a entrar em desuso. Portanto, quem os usa intensivamente, alguma coisa não está a fazer bem, porque eles devem servir exatamente para alimentar os bots, para alimentar a inteligência artificial e não necessariamente para alimentar os seres humanos que não deviam precisar de scripts. Deviam ter os bots a ajudar ou o que for e eles não precisarem de um script que lhes diga, que os obriga a dizer algo que é de forma completamente mecanizada. Não é isso que nós queremos, não é? E, portanto, interessante a pergunta que me fez. A minha pergunta era se o facto de ter aqui um trabalho de maior exigência, vou chamar-lhe assim, sim, da parte de quem dirige os contact centers, não só na elaboração dos scripts, mas em toda a informação, porque, como dizia o Paulo, e bem, quando se implementa uma solução aí, seja suporte, neste caso ao contact center ou qualquer outra área, tem que ser aqui um conjunto de cuidados, é preciso um conjunto de informação, e é preciso um conjunto de formação, às vezes até do presidente da empresa, não é? Tem que ter uma noção clara e evidente do que é que a empresa está a fazer e da informação que é partilhada, muito mais quando estamos a falar de um contact center que presta informação de um conjunto de outras empresas. A minha questão era muito objetiva perante isto, se a implementação de soluções de ferramentas IA, esta exigência não vai ser um entrave. Para um gestor de contact center, ele está mais que habituado a ter que procedimentar, a ter que ter processos escritos, a ter que saber como os transmitir. Aquilo que o responsável de contact center precisa cada vez mais é de estar atento ao que se passa lá fora. É de não estar, e isso sim pode ser uma questão, que é não estar preso ao seu mundinho, que é o seu mundinho da sua empresa, e não sabe muito bem o que se passa lá fora, este é um contacto, aquele é outro contacto, eu giro a minha equipa e estou ali preso. Não, eu tenho que ter de facto uma abrangência diferente, tenho que estar atento ao que se passa na tecnologia, na gestão de pessoas, na gestão de processos, em tudo. Isto tem que ser uma pessoa mais abrangente do que se calhar muitas vezes acontece, que é, e funcionava relativamente bem, que é, eu sou uma pessoa que sei muito bem os processos de empresa, os processos de negócio, e giro as minhas equipas relativamente bem. Isso já não vai ser suficiente. É preciso a pessoa ter uma abertura diferente para perceber, há uma oportunidade nova que está a acontecer no mercado, eu tenho que ter capacidade de perceber o que está a acontecer e ter abertura para isso. E também não posso não ter também uma mentalidade fechada, porque assim como nós estamos a falar da questão da redutividade das pessoas, etc., eu tenho que ter a capacidade de ter uma pessoa que neste momento que fala várias línguas diferentes, que tem uma cultura diferente, que tem uma capacidade diferente e não vou conseguir ser o mesmo gestor a pensar no meu mundo Tuga, e quem diz Tuga, no meu mundo português, do que funciona de uma certa forma com determinadas regras. Não quer dizer nem que mudar tudo, mas eu tenho que ter uma perspectiva mais aberta do que me rodeia. Não posso ser tão operacional, tem que ser mais aberto ao mundo. Como diz um amigo meu, é tão importante nesta implementação da ferramenta AI, tão ou mais importante que um informático, é um sociólogo e um psicólogo. Concorda com esta afirmação? Muito bem. Ou seja, é preciso as pessoas terem um pouco a noção. Os clientes, quando se dirigem a si, têm esta noção ou ainda vêm muito na perspectiva do hype, do eu quero isto na minha empresa a funcionar amanhã com estas características? Logicamente que há sempre... o que é vendido primeiro são os milagres dos resultados, não é? E pronto, e vai-se nos resultados. Às vezes em coisas que podem não fazer sentido. Neste caso específico, não tanto, mas na redução do número de pessoas, ou na maior eficácia de atendimento, ou isso vai reduzir os tempos de atendimento, ou os tempos de espera. Ou seja, às vezes está-se muito focado nisso. No Excel, não é? Muito interessante o falarmos de scripts. O script em si, e a existência de scripts neste negócio, os scripts são uma ferramenta de resposta a uma dificuldade, que era uma dificuldade de facto de ter conhecimento desses procedimentos todos. E era uma forma de dar uma estrutura e de guiar e de auxiliar os assistentes na resposta. É claro que depois pode tender a ter respostas mecanizadas, geracionalmente já não deve funcionar muito bem esse formato, mas sem dúvida. Fiz uma caricatura quase do script é útil, mas... Sim, okay. Às vezes é lido como sendo uma coisa mecânica. Mas foi, e talvez ainda seja, uma ferramenta que foi utilizada também para haver uma maior uniformização no atendimento, uma garantia que estavam a ser respeitados os procedimentos, às vezes até de
normas legais ou mecanismos legais que os contact centers estão obrigados a alertar para a gravação das chamadas, ou seja, todos os requisitos legais que têm que dar aos clientes. E os scripts auxiliavam nisso. Mas até nisso é preciso olhar de uma forma diferente. Okay? Com esta tecnologia, essa tool, para falar em inglês de novo, essa tool chamada scripts, pode ser pensada de outra forma e pode ser rearranjada de outra forma. Nós não precisamos dar uma resposta mecanizada, já não precisam de ser aqueles scripts, como havia até tecnologicamente, nós falávamos o fill in the blanks, mais outro palavrão, que era ter um texto que depois nós achávamos que aquilo era fantástico tecnologicamente, tínhamos um texto, depois preenchíamos o nome do cliente e o número de conta e fazíamos assim um poema que depois era recitado ali e uma receita que era recitada ao cliente. Nós agora conseguimos ter um texto mais rico, um discurso mais rico, mais orientado para aquele cliente, continuando a respeitar todas as normas. Permite também ter um contacto com o cliente, uma conversa com o cliente mais fluida. Um ponto relevante aqui também do auxiliar do GenAI é também servir de suporte ao assistente, como eu estava a dizer, nos requisitos legais que às vezes é preciso alertar, ou seja, numa utility, num contact center em geral, alertar para a existência de outros mecanismos de contacto que o cliente pode utilizar e que nos contact centers, principalmente nos grandes, existe um grande policiamento relativamente a isso ser dito ou não dito. Isso pode ser feito de uma forma menos policiada, se calhar mais adequada até para as novas gerações que estão a trabalhar, e uma forma mais eficaz também de o fazer, porque o próprio GenAI pode, por simplesmente, alertar, dizer, falta dizer isto, ainda não disseste aquilo, e ok, já foi dito isso, e destressa seguramente o atendimento. Eu diria uma coisa um bocadinho mais ousada, se possível, não quero contrariar aqui, que é, se eu tenho que dizer um texto de um parágrafo gigante com um discurso juridiquês, que tem que ser dito, não estou a questionar, pronto, para não tem que ser dito, então é melhor eu pôr uma máquina a fazê-lo, porque ela falará melhor. Sim. Porque eu a seguir quero vender alguma coisa, mas estive durante 1 minuto a levar com um sermão sobre porque é que você tem que fazer 30 mil coisas do RGPD, já não consigo... Claro. Então, aconteceu-me há poucos meses. E a questão é que nós detectamos isso. Portanto, é curioso, porque nós já estamos a dizer, pronto, vamos aqui criar um script para a pessoa dizer isto tudo certinho. Mas nós, se estivermos a ouvir este discurso, nós sabemos logo que aquilo que aquilo não é para nós. Aquilo é uma coisa... E, portanto, uma das vantagens do AI tem um impacto negativo, se me permitem, tem um impacto negativo de... Aconteceu-me isto numa situação em que eu ia caminhar na rua, deslocar-me de um sítio para o outro, e, tipo, já não estava a ouvir o que o assistente me estava a dizer, segundo o artigo de lei, do artigo, e portanto, às vezes você já desligou, já não... E quando se fala com o contact center, nós já sabemos, e agora vou falar do problema, mas primeiro que chega ao problema, vou ter que ouvir um discurso imenso. E aí nada como um bot elegante, como uma voz simpática, que nos diga essa parte que é obrigatório dizer, infelizmente tem que ser. Mas okay? por vezes tirando essa parte automática, o suporte, há problemas. Eu posso dizer, nisto que estava a tentar dar um exemplo, eu pedi um upgrade à minha conta de operador móvel, foi-me concedida, tudo muito bem, o vendedor ainda me vendeu mais, portanto o senhor do call center ainda me vendeu, o assistente ainda me vendeu mais do que aquilo que eu queria, portanto conseguiu, e depois quase que me perdeu, porque esteve a ler juridicamente a recitar o contrato. E é isso que ele deve ser liberto. É nessa parte que deve ser liberto, que ele deve ter a liberdade de dizer assim, olha, agora se me permite, é obrigatório por lei e leva com a gravação, mas não é ele, porque de repente a seguir ele perde aquela oportunidade. Lá conseguiu fazer o upgrade, mas podia não ter conseguido. Ou pelo menos ficamos com aquela sensação desagradável e a seguir eu vou vir para a concorrência porque estes são chatos. Aí sem dúvida que há muitos desafios e até aprendizagens que temos de fazer, porque isto sem dúvida é uma tecnologia nova e às vezes não são apenas questões tecnológicas, é ver o que é que funciona depois com as pessoas. Podemos enviar aquilo por e-mail e não sei se é possível, mas pode às vezes ser possível enviar por e-mail. Ou ser dito. Aliás, acho que é obrigatório. Aliás, há uma queixa, mas isso seria motivo para um outro programa, porque há até alguma queixa de alguns grupos que faz parte, dizer que há uma duplicação, quer dizer, porque só é válido depois de assinado quando recebe por e-mail. Então, se só é válido assim, porque é que eu tive que estar a ouvir? Seria outro motivo que não é o tecnológico,
Vou fazer uma última pergunta que sei que já que o Manel não vai responder, ou pelo menos não vai responder como eu gostaria, que é como é que vê isto porque já disse anteriormente que não fazia futurologia, é como é que vê esta área, não só do suporte do IA, mas todas estas, o momento em que estamos a ver de transformação, como é que olha para o call center, para a transformação digital no call center daqui a 5 anos? Nós temos um estudo aqui recentemente e as empresas têm a preocupação, nós falámos disso e não é por acaso já agora, repito, porque de facto foi essa quase universal a preocupação, foi como é que nós vamos conseguir distinguir a parte em que vamos usar os seres humanos e a parte em que vamos usar máquinas na interação com o cliente. Portanto, foram várias empresas que representaram mais de 100 mil pessoas e houve uma preocupação muito grande sobre isto. Isto nós estamos aqui a falar. Se eu lhes dou a literatura jurídica pelo ser humano ou pela pessoa, e a coisa ainda é mais complexa essa diferença, não é? E, portanto, essa era uma das grandes preocupações. Havia também outras preocupações das empresas. Claro, as grandes empresas preocupadas com como se adaptar aos novos tempos e as pequenas em como sobreviver, tinha essa curiosa mas previsível diferença, não é? Mas esta questão, e que nos debates vê-se muito isto, que é, muitas empresas estão a começar e estão a experimentar ainda, por exemplo, os canais que estão mais antigos, de certa maneira, as pessoas estão relativamente satisfeitas, as suas ferramentas já começam a ter, mas nos novos há muita insatisfação, porque, enfim, são processos novos e tecnologias novas e ainda precisam de maturar muita coisa, mas esta ligação em como é que eu vou fazer, como é que eu sei se isto deve ser tratado por um robô ou deve ser tratado por um ser humano. Foi uma preocupação quase transversal, mesmo em empresas que já estão muito avançadas neste processo. E, portanto, sim, posso fazer futurologia aqui, não até porque não fui eu a dizê-lo, mas acho que é um tema interessante e as empresas tecnológicas vão fazer aqui um papel importante a nos ajudar a perceber também isto, mas também ouvindo o lado do cliente, porque aqui às vezes é aquilo que nós estamos aqui a pensar, do nosso lado vamos pôr aqui um script para facilitar a nossa vida, mas todos nós odiamos o script, é como aquele IVR, não há ninguém que goste, sim, faça um para fazer aquilo, marque 2, ninguém gosta disso, mas nós, enquanto estamos deste lado, achamos ótimo pormos o cliente a escolher 1, 2, 3, 4, e às vezes eu vou a clientes nossos, tenho a minha empresa, que é Happy Work já agora, somos consultores nesta matéria já há muito tempo, e temos consultores que nos dizem, nós fizemos este IVR para ser fácil para nós percebermos porque é que os clientes nos estão a ligar. Mas ao menos tem uma pessoa que no número 1, 2, 3 são pessoas diferentes. Não, isto é tudo a mesma pessoa que faz tudo. Então vocês só estão a pôr o peso em cima do cliente para ele ter o trabalho, só vocês terem estatística. Isto não lembra ao diabo. Isso, muitos IVRs montei, grande quantidade, serviam apenas para relatórios de gestão. Para contabilizar quantas chamadas é que vêm de leituras, quantas é que vêm de contratação. Para o cliente, benefício? Sim, não é atender mais rapidamente. Paulo, a sua visão daqui a 5 anos, como é que estamos em termos desta evolução? O que é que a tecnologia pode trazer de mais? Eu não diria, não dando futurologia, nenhum de nós sabe isso, mas a questão é como é que vê essa tendência, a evolução dos call centers? Eu diria mais para os pontos onde devemos olhar e onde devemos começar a mexer e começar até a experimentar. Sem dúvida, novos canais, utilização de novos interfaces. Pegando nos scripts, ao contrário, nós temos muito self-service também. Há uma componente que não é do contact center, mas que é self-service dos clientes, e que os clientes podem preencher formulários e fazer contratos online, e têm portais para fazer contratos online. São interfaces não conversacionais, são interfaces de formulários que às vezes são complexos para um cliente que não está dentro do negócio. Ou seja, aquele upgrade que fizeste, se calhar podias fazer num formulário lá. Sim. Mas não é propriamente a mesma coisa. E para a empresa também, para o teu fornecedor, não seria relevante, porque não podia fazer um cross-selling ou um upselling, ou seja o que for. Com interfaces conversacionais, temos que sair um bocadinho da caixa. Temos que olhar para essas interfaces conversacionais e não seria mais confortável para o cliente estás a fazer isso enquanto estavas a trabalhar, em vez de perder não sei quanto tempo e ter um galês a fazer um chat com o cliente, principalmente para novas gerações, não é muito mais apetecível e muito mais eficiente começarmos a olhar também para esse lado. Ou seja, é ver como esta capacidade generativa de texto e capacidade analítica integrada depois com
serviços aplicacionais, como é que podemos olhar para um self-service muito para além do pressione 1 para contratação ou 2 para leituras, mas começar a dar um serviço muito mais rico, rico para os clientes e rico também para as empresas para poderem diversificar a sua oferta, fazer os cross-sellings e os upsellings também integrados nessa plataforma. Meus senhores, muito obrigado por terem estado connosco.